Quando nosso filho mais velho, que agora é pai de 3 filhos, está nessa congregação do sacerdócio hoje, tinha 11 anos de idade, ele recebeu na escola a designação com os demais colegas de classe de apresentar sua receita familiar predileta. Como contribuição para uma grande feira humanitária, a sexta série estava preparando um livro de receitas que deveria ser distribuído em toda a comunidade. Quando o professor anunciou o projeto e o prazo de uma semana a partir de sexta-feira, nosso filho Brett concluiu de imediato que teria tempo de sobra e não pensou mais no assunto. No início da semana seguinte, quando o professor lembrou aos alunos do prazo, Brett achou que poderia facilmente realizar a tarefa na quinta-feira à noite. Até lá, se dedicaria às atividades mais agradáveis. Na manhã de sexta-feira, como previsto, o professor pediu aos alunos de cada fileira que passassem sua receita para o primeiro da frente. A procrastinação de Brett fizera com que esquecesse o trabalho e que ele foi pego desprevenido. Nervoso e agitado, voltou seu colega ao lado e confessou seu problema. Tentando ajudar, o amigo disse: "Eu trouxe uma receita a mais. Se quiser, pode usar uma delas." Brett rapidamente pegou a receita e escreveu o seu nome, confiante em ter esquivado de qualquer consequência do seu despreparo. Certa noite depois, várias semanas, voltei para casa após o trabalho para uma pausa antes das reuniões da igreja. Alguns dias antes, receberam o chamado de presidente da estaca, depois de servir vários anos como bispo. Eram bastante conhecidos na comunidade como uma família da igreja que tentava viver os princípios de sua religião. "Você precisa ver algo", disse minha esposa Diane quando cheguei. Ela me passou um livro encadernado com um marcador de página. Depois de olhar a capa e o título Receitas Favoritas da Escola Noelani, 1985, fui até a página marcada que dizia Receita predileta da família Hallstrom, bolo de rum Bacardi. Muitas vezes, nos colocamos em circunstâncias muito mais graves do que um mero constrangimento quando procrastinamos nossa conversão plena ao Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos o que é certo, mas adiamos o envolvimento espiritual completo por causa de preguiça, receio, racionalização ou falta de fé. Convencemos a nós mesmos de que um dia agiremos. Contudo, para muitas dessas pessoas, esse um dia nunca chega, e mesmo para outros, por fim, venham a passar por uma mudança, há uma perda irrecuperável de progresso e certamente um retrocesso. Uma das maneiras de autoavaliar parcialmente o nosso grau de procrastinação espiritual é nos perguntarmos qual é a nossa atitude ao assistirmos às reuniões da igreja. Será uma atitude de aprender pelo estudo e também pela fé, e assim de agir segundo o que aprendemos? Ou nossa atitude é de já ouvir isso antes e bloquear imediatamente o nosso espírito, a nossa mente e o coração, permitindo que a procrastinação se torne parte integrante do nosso caráter? Acerca de um pesquisador proeminente dos primórdios da Igreja Restaurada que fizera convênio de acatar qualquer mandamento recebido do Senhor, foi dito o seguinte: "E ele recebeu a palavra com alegria, mas imediatamente Satanás o tentou, e os cuidados do mundo fizeram-no rejeitar a palavra." Confrontemos isso com a declaração inequívoca do Senhor: "Aquele que recebe a minha lei e pratica é meu discípulo." Alma, com profunda emoção, declarou: "E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo do meu coração, sim, com grande ansiedade até dor, que deis ouvidos às minhas palavras e abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento." Amulek, amigo e companheiro missionário de Alma, foi ainda mais além ao proclamar: "Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que é o dia desta vida, é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim." Quando eu tinha a idade de mestre no sacerdócio arônico,
Parecia que todos os sábados de manhã eu era acordado pelo barulho de jardinagem do meu pai, na altura da minha janela. Custou me entender porque ele sempre começava justamente ao lado do meu quarto. Depois de tentar ignorar os ruídos por algum tempo, eu acabava levantando e ia ajudar meu pai para cumprir minha responsabilidade semanal de ajudá-lo a cuidar do jardim. Talvez devido ao fato de alguns dias eu demorar em acordar, ou devido a situações semelhantes em que precisei de inúmeros incentivos para agir, certo dia, meu pai sentou-se comigo e mostrou-se uma fotografia enorme de um bicho preguiça, um animal conhecido pela indolência. Em seguida, abriu Doutrina e Convênios e leu para mim: pois eis que não é conveniente em que todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente, e não sábio, portanto não recebe recompensa. Desde esse dia, essa imagem e essa lição se tornaram tesouros inestimáveis na minha vida. Um dos incentivos mais eficazes do presidente Spencer W. Kimball era uma frase sucinta: faça-o. Posteriormente, ele expandiu para faça-o agora, a fim de realçar a urgência. O presidente Kimball ensinou também um princípio marcante: a procrastinação leva à perda da exaltação. Prosseguiu: um dos mais sérios defeitos humanos de todas as épocas é a procrastinação, a tendência de não aceitar responsabilidades pessoais agora. Muitos se permitem desviar-se e se entregam à indolência mental e espiritual e à busca de prazeres mundanos. Muitos de nós buscam o caminho mais fácil, o processo que não exigirá esforço nem sacrifício. Bem, pensei tê-lo achado. Certa vez, ao passar por um vale verdejante perto da cidade de Honolulu, procurei e lá estava ele, a Rua da Sombra e Água Fresca. Ao sonhar com os benefícios revolucionários dessa descoberta, peguei a câmera fotográfica para registrar esse momento único. Ao olhar pelo visor, porém, meu foco ganhou nitidez, tanto no sentido literal e figurado. Uma grande placa amarela trouxe-me de volta à realidade. A Rua da Sombra e Água Fresca era um beco sem saída. A procrastinação pode parecer o caminho mais fácil, pois afasta temporariamente o esforço necessário para realizar algo de valor. A ironia é que, com o tempo, a procrastinação gera um fardo pesado, acompanhado de sentimento de culpa, vazio e insatisfação. As metas temporais e, mais importante, as espirituais não serão alcançadas pela procrastinação. Agora é o momento de exercer nossa fé. Agora é o momento de nos comprometer com a retidão. Agora é o momento de fazer o que for preciso para corrigir nossas circunstâncias indesejadas. Agora é o momento de nos reconciliar com Deus por meio do processo misericordioso de transformação que nos foi concedido pelo Redentor da humanidade. Lançamos esse apelo a qualquer um que tenha recebido um testemunho da veracidade do Evangelho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que ainda não tenha sido batizado e confirmado. Para qualquer portador do sacerdócio, Arônico como Melquisedeque, que por transgressão ou omissão esteja vivendo de modo contrário a um juramento e convênio sagrado. Qualquer membro da Igreja que tenha recebido a investidura e que no momento não esteja digno de portar uma recomendação para o templo. Qualquer membro que se tenha ofendido pelos atos de alguém e por qualquer motivo tenha se distanciado da Igreja. Qualquer pessoa que leva uma vida dupla e se sinta oprimida pelo fardo de pecado não resolvidos. Testifico que vocês e todos nós podemos mudar e que pode ser feito agora. Talvez não seja fácil, mas nossas aflições podem ser sobrepujadas pela alegria em Cristo. Disso presto testemunho. No nome de Jesus Cristo. Amém.